Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui, examinando as Escrituras. Vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos ouvir a palavra que traz luz aos nossos olhos, que de fato traz o entendimento daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Eu quero falar, serei breve, eu quero falar sobre o tema a cegueira da religião, ou a cegueira religiosa. Interessante, amados, que quando nós falamos, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos olhos iluminados. Bem, verdade, Ele não vai abrir os olhos de todos. Muitas pessoas, infelizmente, mas tudo isso com um propósito, muitas pessoas elas partirão, deste mundo físico e elas não provarão este conhecimento de Deus, elas não entrarão no descanso de fato, na paz de espírito, elas não provarão deste conhecimento que você tem provado e que nós temos provado. Por quê? Porque, infelizmente, amados, a religião, a cultura religiosa, ela cega, ela coloca o véu sobre as pessoas. Algumas usando, propriamente dito, a lei de Moisés, que embora não esteja mais em vigor, mas uma vez que ela ainda é aplicada, ela é lida, ela é imputada pela religião, as pessoas estão cegas espiritualmente. E, de outra forma, também tem a questão religiosa, os seus dogmas, as suas doutrinas humanas, os seus mandamentos, sabe? Enfim, o dedo do homem, onde o homem ele tem que colocar algo porque Cristo, a sua palavra, não é o suficiente, então tem que ter ali a manipulação humana, e é isso que nós temos visto, infelizmente, no meio da religião. Olha o que Deus, por boca do profeta Isaías, já dizia. Isaías capítulo 42, versículo 18 em diante, fala da cegueira de Israel. Olha que interessante. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Olha, Deus falando de Israel, do seu povo. Deus falando daquele povo que receberam a aliança. E Deus estava dizendo: surdos, ouve. E vós, cegos, olhai para que possais ver. Versículo 19. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro que envio? Interessante, amado? O próprio Deus falando. Quem é cego senão o meu servo? Observe que ele está chamando o próprio Israel, o povo de Israel, de cego. E esse povo servia a Deus. É por isso que Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 1 em diante, Paulo dava testemunho dizendo que esse povo, Israel, eles tinham zelo de Deus, mas sem o quê? Sem entendimento. Este povo era um povo cego. Esse povo era um povo que não conseguia enxergar. Eles ouviam, mas não conseguiam entender. Era um povo que tinha zelo de Deus, que servia a Deus, mas sem entendimento. Eles procuravam estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitava à justiça de Deus, que no contexto Paulo vai dizer que era Cristo, que era o fim da lei. Então, já havia esta profecia desde lá de Isaías: surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão meu servo, ou surdo como o meu mensageiro que envio? E quem é cego como meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Olha, quem é servo, interessante isso aqui, versículo 19 do capítulo 42 de Isaías, a parte B. E quem é cego como meu dedicado?
e cego como o servo do Senhor. Olha, Deus está chamando o seu servo de cego e o seu dedicado de cego, aquele que se dedica, aquele que se esforçava por meio das obras. Mas Deus está dizendo, ele é cego, ele é dedicado, ele é zeloso, mas ele é cego. Assim, amado, está a religião hoje. A cegueira da religião. Eles se esforçam, eles estão lá pagando o pseudo preço, né? Eles estão em busca nos montes, eles estão nas consagrações, eles estão nas vigílias. Então a religião, ela está reproduzindo a cegueira de Israel. Sabe, eles estão fazendo lá os seus votos, suas campanhas, colocando Deus, entre aspas, na parede, sabe? É uma forçação de barra, eles são criativos, né? Inventores, eu vou dizer inventores de males, porque os seus líderes, eles criam campanhas, projetos, desafios com Deus, são inventores de males. Eles são dedicados, são zelosos, mas sem entendimento. Por quê? Porque eles são cegos. E Deus diz, quem é servo senão o meu dedicado? O próprio dedicado ao Senhor, Deus chama de cego. Por quê? Porque eles se dedicam com os seus esforços, buscando os seus próprios méritos e estabelecendo as suas próprias regras, a sua própria justiça. Ou seja, tentando ensinar Deus como Deus deve fazer. É oração em hora marcada, é reunião de milagres, né? Em hora marcada, é o homem que estabelece. Eles são cegos, eles não compreendem. É a cegueira da religiosidade. E assim estava o povo de Deus, assim era Israel. Em outra passagem aqui no profeta mesmo Isaías, Deus diz que o seu povo era mais ignorante do que o jumento e do que o boi. Ele diz assim, o jumento conhece o seu possuidor, o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento. Israel não me conhece. Olha que interessante, amado. E assim está hoje a religião sem conhecimento da graça de Deus. São zelosos, se esforçam, são dedicados, mas sem conhecimento. Eles não conhecem o Deus que eles estão dizendo que estão servindo. Isaías 42, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que ele tenha ouvidos abertos, nada ouvem. Ainda que eles tenham ouvidos abertos, nada ouvem. Eles não entendem. Eles escutam, mas eles não compreendem. Jesus de Nazaré disse uma coisa bem interessante aos seus discípulos, está lá no livro histórico de Mateus. Jesus disse, ouvi e entendei. É para ouvir e entender. Mas a religião, ela quer que você ouça, que você escute o líder, as propostas, as campanhas, os projetos, os sacrifícios, as buscas intermináveis nos montes, os desafios. Eles querem, a religião, os seus líderes, querem que você ouça, que você escute. Mas eles não querem que você tenha entendimento. Eles não querem que você tenha luz, que você conheça. Por quê? Porque eles querem manipular o povo de Deus. Olha outra passagem interessante, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 13 em diante. Jesus diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Eles vendo, não veem, não percebem, e ouvindo, não ouvem, não compreendem, não entendem, eles não entendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Olha o 15. E por quê? Olha o 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram,
de mau grado e fecharam os seus olhos para não verem com os olhos e nem ouvirem com os seus ouvidos. E, consequentemente, eles não vão entender com oração, eles não vão se converter e eu não irei curá-lo. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvires e não ouviram. Olha que privilégio aqueles discípulos de Jesus estavam tendo ali de conseguirem enxergar o que Israel não estava enxergando. Conseguirem ouvir o que Israel não estava ouvindo. Então, olha que privilégio. E hoje, amado, nós, o povo da graça de Deus, nós tivemos o privilégio de termos os olhos iluminados para ouvir esta palavra e compreender e guardar em nosso coração e, consequentemente, receber essa salvação na nossa alma, que nada mais é do que esta cura, sabe? Esta palavra que edifica e que dá herança entre todos os que são santificados. Esta é a palavra da graça de Deus, a palavra que de fato descortinou os nossos olhos. Nós não estamos mais como Israel, vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, vivendo mais num período de trevas. Como disse Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, enquanto Moisés é lido, enquanto Moisés é ensinado, o véu permanece sobre a face, porque não é revelado que em Cristo o véu já foi removido. Mas quando o véu for totalmente removido, ou seja, quando eles pararem de pregar sacrifícios oriundos do judaísmo, quando essas pessoas pararem de ensinar, sabe, a doutrina de Moisés para a igreja, o guardar sábado, os dízimos, os jejuns, os montes, as oblações, as lavagens, os sacrifícios, quando essas pessoas pararem de fazer isso, de fato o véu de Moisés, ou seja, a aplicação do Velho Testamento será revogada dessas vidas e essas pessoas de fato se converterão agora quem? Ao Senhor. Porque onde há o Senhor, aí há liberdade, porque o Senhor é o Espírito. Olha que interessante o que disse Jó lá no seu momento, né, de sofrimento, de angústia, mas no finalzinho lá, no capítulo 42, versículo 5, Jó declara assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Com os ouvidos, Jó ouvia falar de Deus. Assim estávamos nós na religião. A religião cega o nosso entendimento. Nós ouvíamos falar de Jesus, né? Falar do mundo espiritual, das grandezas de Deus. Nós ouvíamos falar da salvação, nós ouvíamos falar da prosperidade, nós ouvíamos falar da conhecereis a verdade vos libertará. Mas só que isso, de fato, nunca chegou na nossa vida na prática. Nós só ouvíamos falar, mas nós não tínhamos acesso. E Jó disse, com o ouvido eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava dizendo, agora eu consigo enxergar de fato. Eu consigo perceber, eu consigo entender. O escritor aos Hebreus, nós cremos que foi Paulo, ele fala lá no capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, ele diz, olhando para quem? Para o pastor, para a religião evangélica, ou qualquer outra que seja, não. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que coisa maravilhosa. Continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu encerro com esse texto magnífico, com esse versículo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim, escreve dizendo assim, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. No contexto, Paulo está falando lá no versículo 16 em diante, por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por vocês. E ele vai dizer no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor vos dê um espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Para quê, Paulo? Para que você tenha a sua casa própria, para que você tenha seu carro, para que você tenha, sabe, sua vida financeira abençoada. Não! Para que você tenha os olhos do teu entendimento
iluminado, para que você venha perceber, para que você venha entender, para que você venha compreender e, consequentemente, como resultado, você entrar nesse descanso que a graça de Deus promove, proporciona na nossa alma. Isso é ter a alma salva, os olhos iluminados mediante o conhecimento do Evangelho. Guarde esta palavra no teu coração e saia da cegueira da religiosidade. Saia modo de falar, porque é Deus que tira. Mas quando você ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito, essa palavra queimar aí no teu interior, não endureça o teu coração, não seja soberbo, seja humilde. Compare coisas espirituais com as espirituais. Paulo disse que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, mas nós que somos espirituais discernimos tudo muito bem e de ninguém somos discernidos. Fique com esta palavra no teu coração, compartilhe esta mensagem, deixe teu like, teu comentário e vamos crescer na graça e no conhecimento, com olhos iluminados, para que este evangelho corra, para que esta palavra venha alcançar outras vidas, que assim como nós fomos também alcançados. Um beijo no coração, graça e paz e até o nosso próximo encontro.